Olá pessoal, Igreja MV, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Meu nome é Carla Oliveira e nesse dia eu fui convidada para trazer a palavra do Senhor para vocês neste dia. Aí eu gostaria de, primeiramente, de tomar como base o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 37. Mas eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, tá? Mas basicamente o que diz resumindo esse capítulo, fala assim, ó. Vou ler para vocês. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só esse capítulo, esse versículo aqui 31, já é uma coisa incrível. Não, pensa nisso. Deus falando para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o que Paulo diz, ó. Nada é capaz de te separar do amor de Cristo. Presta atenção. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Mesmo diante de tudo isso, somos entregues à morte todos os dias e considerados ovelhas no matadouro. Mas Paulo enfatiza que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois nada ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda que Paulo traz pra gente. Nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Gente, pensa no seguinte, nem epidemia, nem vírus, nem Covid, nem nada, nem angústia, nem ansiedade, nada pode te separar do amor de Deus. Pensa nisso, nada pode. Nada que aconteça na sua vida, nada que aconteça no mundo, nada que aconteça no país é capaz de separar do amor de Cristo. Você está unido a Cristo. Nada pode separar, nada pode fazer para te separar disso. É a palavra dizendo, não é a coisa da minha cabeça, é a palavra que está dizendo. E diante disso que a gente acabou de ler, eu gostaria de mostrar para vocês 3 atitudes que nós precisamos tomar diante de tudo isso que está acontecendo, diante de toda a angústia que estamos sofrendo, diante de todo o medo, dessa epidemia global, diante de tudo isso. Nós precisamos tomar 3 atitudes. E essas 3 atitudes, eu trabalhei essas 3 atitudes em cima de Josué. Olha só, preste atenção, a primeira atitude que a gente precisa tomar. Atitude de ânimo. Atitude de ânimo, é a primeira atitude que você precisa tomar diante de tudo isso para vencer esse momento de pandemia. Não devemos nos prostrar diante de nenhuma dificuldade, tá? Como Deus disse a Josué, diante da destruição de uma cidade chamada Ai. Olha só o que Deus falou. Josué, não tenha medo. Não tenha medo, seja corajoso. Olha só. Deus falando para Josué, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai e sua cidade, suas terras serão de vocês. Deus falando para Josué. Foi o que Deus mandou Josué fazer. Deus disse assim a Josué, não tenha medo, porque sabia que Josué estava com medo. Deus falou para Josué, não tenha medo, seja corajoso. Por que Deus falou isso para Josué? Deus conhecia o coração de Josué. Deus sabia que Josué estava temeroso diante de tudo isso. Olha só o que Deus está dizendo para você nesse momento. Talvez você esteja temeroso, talvez você esteja ansioso, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja numa situação difícil. Mas Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Olha, nesse contexto aqui, Deus está trazendo ânimo para a vida de Josué. Olha só o que ele diz para Josué. Olha só o que ele diz. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que você derrote o rei deles. Olha só. Deus dando uma atitude de ânimo para Josué. Aí, diante dessa atitude de ânimo que Deus dá para Josué, nós podemos encontrar a segunda atitude. Olha só a segunda atitude. Seguir a estratégia de Deus. Josué ele seguiu a estratégia de Deus, tá? Josué, ele se preparou
e seguiu a ordem de Deus. A ordem de Deus era preparar os soldados para marchar contra Ai. Olha só o que Deus mandou Josué fazer. Josué, você vai pegar uns soldados, vai esconder num lado da cidade. Aí você vai pegar uma outra parte e vai avançar em direção à cidade. O inimigo que estiver lá, na hora que eles tivessem sido atacados, eles vão sair do seu esconderijo. É nessa hora que vocês vão pegar ele e vão tomar a cidade. Essa foi a estratégia que Deus deu para Josué, tá bom? Então a segunda atitude é seguir a estratégia de Deus. Sabe aonde está a estratégia de Deus? Olha só, essa é a estratégia de Deus. Essa aqui é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus está aqui dentro, gente. Deus deixou isso aqui para a gente se alimentar. Essa é a estratégia de Deus, não existe outra melhor. E se você estiver pautada nisso aqui, você vai vencer todas as suas dificuldades, todos os medos, todas as ansiedades. E diante disso, eu vou te dar a terceira estratégia, a terceira atitude que devemos tomar diante dessa situação. Agir confiando em Deus. Josué ele confiou plenamente em Deus. Ele confiou nas ordens e obedeceu às ordens de Deus, o Senhor. E porque ele obedeceu e confiou, ele saiu vitorioso. Ele seguiu exatamente o que Deus mandou ele fazer. E então, em sua batalha, apesar do medo que ele sentia, ele saiu vitorioso, porque ele pôde confiar no Senhor. Nesse momento, talvez você esteja com medo, talvez você esteja passando por perdas na família, talvez você esteja passando por uma situação de desemprego, talvez você esteja passando por uma situação de pânico, de ansiedade, de crise, de qualquer outra coisa. Mas Deus está falando nessa palavra para você. Deus está falando contigo. Seja forte e corajoso. Confie em mim, siga as minhas estratégias que você vai sair vitorioso dessa batalha. Amém? Que nesse momento você possa receber essa palavra no seu coração e fazer aquilo que Deus está mandando. Porque quando você obedece às ordens de Deus, você sai vitorioso. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente seu dia. Deus abençoe a sua tarde. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua mente, seu coração. E vamos junto nessa guerra, porque, como Paulo falou em Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é esse Covid que vai nos separar. Gente, a estratégia que muita gente está usando, inclusive a MV está usando essa estratégia, a gente continuar unidos através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do Zap. Gente, a gente continua unido. Não estamos fisicamente na igreja, mas estamos fisicamente aqui. Estamos virtualmente aqui nas redes sociais. Então, confia no Senhor. Continue em comunhão conosco, deixe a sua palavra, fale do Senhor e use a estratégia que Deus te dá, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida e beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.